Com certeza, amados, não sei se você já parou para pensar que 9 anos de existência, 9 anos de caminhada, com certeza foi 9 anos de lutas, de batalhas, de impossível, de impossibilidades e de possibilidade, de encontros e desencontros. Entretanto, o que fez e o que faz essa igreja triunfar é a presença de Deus, é a glória de Deus. Aleluia. Assim como a presença de Deus, a presença de Javé fazia presente constante na vida do povo hebreu, sei que a presença de Deus é constante nesta amada igreja. Aleluia. É essa presença magnífica de Deus que faz essa igreja até aqui marchar. Aleluia. Se não fora o Senhor, ora diga Batista Berea. Se não for a glória de Deus, se não for a palavra de Deus, com certeza nós não estaríamos aqui nesta noite para celebrar esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Então, na nossa caminhada, sei que na caminhada dessa igreja teve muitos apertos, muitos desencontros. Todavia, Deus, ele apontava caminhos, como tem apontado caminhos, onde a possibilidade do próximo ano, no ano de 2016, não é isso mesmo? A igreja está no novo tempo para a glória de Deus. Aleluia. Isso é o mar vermelho se abrindo para essa igreja. É o Deus do impossível, como é o nosso tema hoje. É o Deus do impossível. O que é impossível para mim, com certeza, não tenho recursos humanos, mas para Deus é possível. Amém, irmãos? Amém. A fé vê caminhos onde não há caminhos. Pense nisso. A fé vê caminhos onde não há caminhos. A fé nos possibilita a ver caminhos onde o outro não vê caminho. Onde as pessoas que não conhecem esse Deus, onde as pessoas não experimentam esse Deus, a fé nos possibilita ver caminhos onde o outro não vê caminho. É verdade. É por isso que essa igreja tem caminhado em triunfo, porque a fé tem sido a alavanca para Deus mover e abrir o mar vermelho. E Deus, com a sua graça e a sua bondade, Ele tem feito isso para a glória dEle. Amém, irmãos? A igreja tem visto o poder de Deus. O poder de Deus tem se manifestado na vida desta igreja. Apesar dos embates, dos desafios, dos desencontros, apesar de alguns momentos dessa igreja encontrar às vezes sem saídas, de lutas, mas Deus sempre abrindo o mar vermelho para essa igreja passar. E às vezes o mar vermelho não era aberto e Deus fazia, e Deus tem feito essa igreja andar sobre as águas. Porque Ele é Deus. Quando Ele não abre o mar vermelho, Ele faz a igreja dele andar sobre as águas. Para a igreja entender que o poder, a honra, a glória pertence a Ele. Aleluia. É na nossa fraqueza, é na nossa fraqueza, é na nossa impossibilidade que a graça de Deus superabunda. Sempre foi assim. E com certeza será na nossa caminhada. Oh, Deus. Agora a gente vai passar para o texto áureo da nossa reflexão, Êxodo 14, irmãos. Êxodo 14 é o texto onde Moisés, o autor, ele vai assim narrar a perseguição de Israel. Todo mundo conhece a história de Israel, o povo hebreu, onde o povo hebreu, né, estava ali escravizado, e Moisés, como um libertador, usado por Deus, libertou o povo das garras de Faraó. Êxodo 14 diz assim a palavra de Deus, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdor e o mar, diante de Baal-Zephon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou,
endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, Oh, em aleluia. todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Amados, abra aí agora também o Salmo 107, onde o salmista, de forma poética e de forma romântica, ele vai contar essa experiência de Êxodo. Eu queria uma pessoa, um irmão ou uma irmã, sentindo em seu coração, eu vou falar voluntário, porque essa palavra voluntário é uma palavra que eu não gosto muito, porque na igreja do Senhor não existe voluntário. Na igreja do Senhor existe vocacionados. Todos somos vocacionados Amém. para uma missão. Quando se fala voluntário, acha que é voluntário, então eu estou prestando um serviço que eu não sou pago para isso. Todos nós somos vocacionados na igreja do Senhor. Amém. Amém? Vocacionados para adorar e vocacionados a partir do dom que Deus concedeu a cada um de nós para a edificação da igreja do Senhor. Salmo 107, verso 23 e 24. Quem achou, possa ler, por favor. Quem achou, possa ler em voz audível. 107, 23 e 24 versos. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. E 24? 23, 24. É? E viram o quê? As obras do Senhor nas profundezas. Charles Square Mackintosh, é mais ou menos isso, um teólogo irlandês do final do século XIX, ele comenta esse salmo. Eu achei muito interessante o comentário que ele faz desse verso. Ele fala o seguinte, queria que a amada igreja prestasse bem atenção. Quão verdadeiras são essas palavras, e contudo, como os nossos corações covarde têm horror a essa imensidão das águas. Nós referimos as rasuras e por consequência deixamos de ver as obras do Senhor e as suas maravilhas, pois estas só podem ser vistas e conhecidas nas profundezas. É dos dias de provação e de dificuldades que a alma experimenta alguma bem-aventurança profunda e incontável de poder confiar no poder de Deus ou no impossível de Deus. Se tudo fosse sempre fácil, nunca se poderia fazer esta experiência. Eu percebo que na caminhada que temos, que Deus nos possibilita, que Deus nos desafia, Ele nos leva a alguns lugares esses inóspitos, desertos, sem saída, podemos dizer popularmente, mato sem cachorro, para que nós, eu, você, a igreja, experimente as profundezas da glória e do conhecimento e da soberania dele. Aleluia. Que Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. É na imensidão das águas que a igreja experimenta, que nós experimentamos as profundezas do amor de Deus. Aleluia. Não há como experimentar a glória de Deus quando nós, de fato, estamos diante do impossível. Verdade. Essa é a melhor hora. É a hora de a gente experimentar as profundezas Aleluia. da glória de Deus. Glória a Deus. E nesse capítulo de Êxodo, Deus de forma literal os encurralou, como nós veremos adiante, precisamente para se manifestar poderosamente na salvação deles e na completa destruição dos perseguidores. Nesse capítulo de Êxodo, o autor narra grandes momentos ou marcos da caminhada do povo. E o primeiro marco que o autor narra além da travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14. E outro marco, outro momento que marcou o povo hebreu é a entrega da lei no Sinai, onde
Moisés sobe ao monte para Deus dar os mandamentos a ele. E outro momento é a glória de Deus assim manifestando-se no tabernáculo. Mas eu queria pensar nesta noite, na verdade, tirar algumas lições nessa noite. O que podemos aprender com Êxodo 14, o que podemos aprender com essa narrativa tão bela da história do povo hebreu. A primeira coisa que nós podemos aprender diante dessa narrativa, dessa história, é o plano esquisito de Deus. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa trajetória aqui na terra, que Deus nos está nos permitindo e nos desafiando, às vezes a gente para pensar, meu Deus, que tem coisas que a gente enfrenta. Eu sei que essa igreja são 9 anos de caminhada, de vitória, de lutas, e às vezes essa igreja, ela deve ter perguntado a Deus, meu Deus, que plano esquisito é esse que o Senhor tem para nós? Às vezes Deus tem alguns planos esquisitos mesmo, é verdade, porque Ele é mistério. É verdade, Senhor. Ele é mistério, Ele tem alguns planos esquisitos. E perceba, irmãos, que no texto de Êxodo, vamos voltar para Êxodo, o texto áureo, Êxodo 14, eu queria chamar a atenção de uma palavra que os estudiosos do Antigo Testamento, os arqueólogos, ele compreende essa palavra, e eu achei muito interessante. Êxodo capítulo 14, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampe defronte de Pi-Airote, entre Migdor e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Essa palavra Baal-Zefon, alguns estudiosos dizem que formava um perfeito beco sem saída. Imagine você, como é que um plano esquisito de Deus nos colocar em alguns momentos em um beco sem saída. E o texto diz aqui que Baal-Zefon é um beco sem saída. O povo estava a caminho da liberdade e Deus dá uma ordem para retroceder, voltar para um lugar sem nenhuma possibilidade. Mas é nesse lugar da não possibilidade é que está o impossível de Deus em nossa vida. Baal-Zefon formava um perfeito beco sem saída geográfico, uma rua sem saída. Não sei se com certeza foram 9 anos, em alguns momentos que a igreja parou. Meu Deus, o que fazer agora? Como fazer? Como é que a gente vai continuar a nossa jornada? Mas Deus sempre constante com essa igreja. Amém. Deus sempre em favor desta igreja, derramando graça e misericórdia, abrindo as portas e dizendo para a igreja, ó, eu sou Deus de vocês. Aleluia. Tem hora que vocês vão estar num beco sem saída, mas é nesse beco sem saída que eu vou abrir um caminho, porque eu sou o caminho. Glória a Deus. Ao norte ficavam algumas formidáveis fortalezas egípcias. Não podia passar por elas. Ao sul havia um vasto deserto egípcio, chamado Misraim em hebraico. Nada seguro, irmãos. Imagine aí, nada seguro. Ao leste havia o Mar Vermelho. Deu para entender? Você dá para entender isso aí? Como é que o povo estava a caminho da sua liberdade? Agora que eu estou livre, Deus, vocês vão retroceder. Aí o povo vai para um caminho esse que não tem saídas e não tem possibilidades. Não sei se você se encontra dessa maneira nesta noite, sem saídas e sem possibilidade, está tentando várias alternativas, né? Mas eu digo para você que Deus é o Deus do impossível. Amém. Ele sempre tem um caminho para o povo dele, porque Ele que está na frente, como diz o texto de Êxodo, Ele que está na nossa frente, na nossa retaguarda, aos nossos lados, acima de nós, porque Ele é soberano. O Salmo diz que
A glória de Deus enche os céus, enche a terra, e essa glória enche a nossa vida. Oh, aleluia. Glória. Ele é Deus que está no controle de todas. Aleluia. Glória a Deus. Diante de Israel estava o mar, ao redor deles o deserto e atrás deles os egípcios. O que fazer e para onde correr? O que fazer e para onde correr? Eu sei que foi 9 anos que teve algumas indagações nessa caminhada. O que fazer? Eu sei que o pastor Edelmir, um anjo de Deus, um homem de Deus, servo de Deus, ama essa igreja, mas com certeza um líder, Verdade. ele passa por esse dilema. É verdade. Às vezes a ovelha que é apacentada não conhece o dilema do pastor, mas com certeza o pastor ele passa por esse dilema, como Moisés, o líder, passou por esse dilema. O que fazer e por onde correr? Olha, é nesse momento que Deus ele abre o mar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Era tudo parte do plano esquisito de Deus. Irmãos, Deus tem algum plano esquisito, mas faz parte do plano dele em nossa vida. Às vezes você não compreende, não é prazer da gente compreender não, né? É só para a gente obedecer apenas. Amém. Às vezes nós que queremos muitas explicações de Deus, e Deus quer de nós apenas obedeça, filho. Apenas confie em mim, porque eu sou o seu Deus. Amém. Do ponto de vista da estratégia militar, o desvio indicado por Deus aos israelitas soaria como um surto de loucura. Afinal, ele já estava bem no seu caminho para a liberdade, quando Deus lhe ordenou que virasse e voltasse para acampar entre o deserto e o mar vermelho. Vai entender Deus. Mas Isaías vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos É pensamentos. verdade, Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Oh, glória a Deus. Os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais elevados, sobre modo excelente, mais do que o de vocês. Glória a Deus. É por isso que a gente, diante dessas impossibilidades, onde nós experimentamos os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus em nossas vidas. O texto, no entanto, nos permite fazer algumas afirmações fundamentais para as horas de medo que enfrentamos, e com certeza a igreja enfrentou nesses 9 anos. Medo, o que fazer, como fazer. O texto nos permite fazer algumas afirmações. A primeira dela era plano de Deus aquele beco sem saída. Aquele beco sem saída, aquela questão impossível, era plano de Deus. A segunda coisa, Deus queria que Faraó pensasse que os israelitas estavam perdidos, confusos e indefesos. Deus permitiu isso para que Faraó pensasse: agora está a ruína do povo hebreu. E Deus, deixa ele pensar. É verdade. Deixa ele pensar. Deus sempre nos surpreende com aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Ainda que alguém pense ao seu respeito, ainda que você pense ao seu respeito, mas Deus sempre tem algo bom a pensar ao seu respeito. Aleluia. Jeremias 29, versículo 11: eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, Aleluia. não pensamento de mal, mas pensamento de paz, de Glória bem, a Deus. para vos dar um futuro que desejamos. Aleluia. A terceira coisa era a vontade de Deus que Faraó corresse a caça dos israelitas, para mais uma vez Faraó ver a glória de Deus. Quarta, os israelitas estavam no centro da vontade de Deus. Aí às vezes nós indagamos Deus, questionamos Deus: meu Deus, eu estou no centro da tua vontade, e por que isso está acontecendo? Por que eu estou nesse mato sem cachorro? Por que eu estou nessa situação? Eu não vejo saída, meu Deus. Mas quem disse a você o fato de estarmos no centro da vontade dele, ele nos coloca às vezes em lugares, em situações sem saída, para que a gente experimente a graça dele. Aleluia. Que mais do que o mar vermelho é nós estarmos em comunhão com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Quinta coisa, Deus seria exaltado naquela operação esquisita no deserto. Sim, amados,
É plenamente possível estar no centro da vontade de Deus, mas ser encurralado de adversidades gigantescas. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Paulo vai dizer isso. Paulo pediu, Paulo rogou 3 vezes a cura, o milagre de Deus. E Deus fala para ele, e uma voz ecoou nos céus: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. Ou seja, a minha presença te basta na tua jornada, Paulo. Porque o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Aleluia. É na fraqueza, irmão, que nós experimentamos o melhor de Deus em nossas vidas. E o melhor de Deus não é apenas o mar vermelho. O melhor de Deus é a relação, a minha relação com Ele. Aleluia. A gente vai amadurecendo a nossa relação com Deus. A gente vai entendendo que o mais importante não é o mar vermelho, o mais importante é Deus em nós. Aleluia. E aí a gente percebe, irmãos, que o pânico dos egípcios, os egípcios ficaram em pânico. Quando passou o impacto, observa aí Êxodo 14, versículos 5 a 9. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, o 7. Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros. E seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal, Zefon, olha aí o lugar, o beco sem saída. Ou seja, amados, que foi que nós fizemos em deixar esse povo ir embora? E o texto nos traz grande alívio para nós, pois quantas são as vezes em que nós ficamos vulneráveis, confusos, sem saber o que fazer aos olhos dos outros. Ficamos às vezes iguais barata tontas, desnorteados, sem saída, sem direção, sem a luz de Deus. Às vezes achamos que Deus está distante das nossas lutas. Às vezes achamos que Deus está longe daquilo que estamos passando. Às vezes achamos que Deus nos colocou em certas situações porque Ele não nos ama. A gente sempre está questionando o amor de Deus. Estamos sempre colocando o amor de Deus em xeque, em dúvida. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele sempre prova que nos ama. Ele sempre manifesta a sua glória. Aleluia. Nessas horas nós enfrentamos o medo, como entraram os israelitas. Mas lembre-se, Deus ainda está no comando. Ele usa a nossa fraqueza. Ele usa a maldade, ou melhor, Ele usou a maldade no caso de Faraó. Ele usou a incredulidade dos outros para exaltar o seu nome. Eu sei, com certeza Deus usou, permitiu muitas coisas acontecerem até aqui. Muitas coisas aconteceram até aqui. Mas Deus permitiu isso e tem permitido para que a igreja compreenda e entenda que Ele continua no comando. Aleluia. E que a igreja precisa depender dEle, unicamente dEle. Aleluia. Porque a provisão vem dEle. Para Ele são todas as coisas. Ele usa tudo, como diz Paulo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Tudo coopera, amados. Quando nós compreendemos o amor de Deus, a graça de Deus, quando nós compreendemos que Ele é soberano, Aleluia. nós entendemos que tudo vai cooperar para um bem, para um propósito, porque Deus tem um propósito. Aleluia. É como disse Jó: nenhum dos teus planos serão frustrados.
Os meus sonhos podem ser frustrados, ainda bem que foram frustrados. Eu tive muitos sonhos nessa minha caminhada. E graças a Deus, alguns sonhos que eu projetei para mim, muitos foram frustrados. Mas os sonhos de Deus não foram frustrados. Aleluia. Glória Não vão a ser Deus. frustrados, irmão. O seu sonho pode ser frustrado. O meu sonho pode ser frustrado. Os nossos sonhos podem ser frustrados. Mas os sonhos de Deus não serão frustrados. Aleluia. Isso Glória que a Deus. aconteceu com Jó e isso acontece Deus, maravilhoso. constantemente para a nossa vida. Note que o pânico dos israelitas os leva a orar. Note, irmãos, que a dificuldade modifica o coração orgulhoso e independente. Até então o povo caminhava com uma certa independência. Até então o povo caminhava com uma certa autonomia. Até então o povo caminhava com um coração obstinado, mesmo vendo, experimentado a glória de Deus. Mas diante das situações da vida que Deus nos permite, é nessas horas que a gente se quebranta e se prostra diante da glória dele. Aleluia. Com certeza Deus usou a dificuldade para quebrantar o orgulho do povo, a independência do povo. O povo continuava com o Egito no coração. E às vezes as dificuldades vêm, as diversidades vêm, é para Deus nos purificar daquilo que ainda está atrapalhando a nossa caminhada. É verdade. Mas o povo, ele não enxerga o milagre de Deus. O povo ora, mas não confia. O medo faz